Que bom estar aqui com você no nosso encontro, começando a semana. Obrigada. Na sexta-feira eu sempre desejo a vocês um excelente fim de semana, não é? Lembrando sempre o seguinte, não tem dia mais importante, o importante é o agora. Então, o fim de semana ele tem seu papel, que é desligar talvez a gente do modo resolução. Nem sempre a gente consegue, porque tem muita gente que aproveita o fim de semana para resolver muitas coisas. Mas talvez dê um tempinho a mais, né? E eu já disse aí nas outras lives que quando a gente desliga aí 5 minutinhos do dia do modo resolução, já dá um efeito excelente no nosso equilíbrio, na nossa cura, na nossa saúde. Bom, então olha só. Hoje estamos aqui iniciando a semana, que aí já é aquela coisa mais do modo resolução, né? Segunda-feira, tem várias piadinhas sobre a segunda-feira, não é isso? E de repente a gente está aí amarrado numas crenças que são muito limitantes, nada saudáveis, porque a gente está rejeitando aí uma coisa que na verdade não precisa ser rejeitada, que é o agora, que é o hoje, que é o momento. O meio-dia, gente, por que eu escolhi meio-dia para fazer a live para você? Eu gosto muito daquela passagem bíblica de Jesus que atende a samaritana, né? Atende a samaritana assim, ela tá lá ao meio-dia, nos seus afazeres. E o que acontece? Ela cheia certamente de preocupação, de dores, de dificuldades. A gente sabe a história, ela estava no quarto casamento, quinto, né? No quinto. E quem não sabe pode ler lá em João 4, que é o Evangelho. E eu acho isso extremamente simbólico, o fato de Jesus encontrar com essa mulher quando ela vai no poço meio-dia pegar água. Pensa bem quantas tarefas essa pessoa teria ainda naquele dia, não é? Como uma mãe de família, como alguém que cuida da casa, quantas tarefas. Imagina o sol causticante de meio-dia, gente. Meio-dia é uma hora muito interessante, não é? Que a gente já venceu ali metade do nosso dia útil e a gente precisa estar renovando para a nossa outra metade. Por isso eu escolhi meio-dia, não foi à toa. Como a live fica 24 horas para você, então você que não pode me encontrar aqui meio-dia, você fica aí com as 24 horas pela frente para poder me encontrar, não é? Hoje vamos falar de um tema muito importante para quem quer equilíbrio e cura, que é o perdão. Quando perdoar? Como perdoar? Por que perdoar? O que é, na verdade, perdoar? Vamos começar o que é? Perdoar é exatamente aquela intenção consciente que a gente tem de religar aquilo que está aparentemente desligado. Nós nos frustramos com algo, com alguém, e aquilo gerou um certo sentimento de rompimento, e às vezes não é só sentimento, aquilo gerou atitudes de rompimento, aquilo gerou rompimento momentâneo de horas, de semanas, ou aquilo gerou rompimento de dias. A quem perdoar? A tudo, a todos que de alguma maneira geraram esses rompimentos em nós, essas desilusões, essas dores. E aqui eu quero incluir você mesmo, porque você também se decepciona consigo, não é? Então, perdoar a si, auto-perdão, eu me perdoo. Perdoar o outro, aquele que gerou essa série de incômodos em você. Perdoar a Deus, porque, nossa, eu queria tanto que Deus tivesse me escutado. Perdoar a natureza, porque ontem, na hora do meu aniversário, choveu, por exemplo. Ok? Veja bem, é ampla essa necessidade de religar.
de reconectar. Então pensa aí no fiozinho do seu ferro de passar roupa, no fiozinho do seu carregador de celular que desconectou e a gente fica pirado. Meu Deus, preciso disso. Esse religamento, às vezes assim, tão sutil, né, gente? Que legal isso, né? Pensar que algo tão sutil pode trazer ali uma reconexão total, fazer todo um sistema funcionar de novo, né? Eu fico aqui me lembrando, por exemplo, de uma pessoa que eu atendi e que teve um óbito da sua bebezinha logo após o nascimento dela. E isso ficou uma dor muito grande, era o terceiro filho, mas mesmo assim era a menina que ela queria tanto. E ela ficou amargando essa dor durante anos, 4 anos amargando essa dor. E o que era a dor? A dor era o seguinte: ou eu não mereço ter um outro filho, ou uma filhinha que eu sonho tanto, ou Deus não quer me dar, ou a minha filhinha pagou por alguma coisa que seja um pecado meu. Gente, só dor, percebe? Só dor. E como era uma pessoa assim muito ligada a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, ainda tinha uma leitura assim: quem sabe a minha filhinha veio a óbito para Deus me mostrar que eu não posso mais querer ter filhos. E eu quero dizer para você que Deus não terá essa pedagogia negativa para te mostrar algo. As coisas, elas são acontecimentos, né? Todos nós estamos sujeitos, já disse isso em outras lives, em outros cursos, na mentoria, nos meus retiros. Estamos sujeitos a tudo, mas nós não podemos em nenhum momento tomar essas negatividades como um sinal de decreto divino, até porque Deus é extremamente dinâmico, não é? E Ele pode renovar todas as coisas, por que não também me ajudar a ter uma nova criança? Deus sempre é o Deus do sim, a realização, aquela realização que seja de fato muito ordenada, que traz felicidade para mim e para o outro e não traz destruição. Bom, então a primeira coisa que eu disse para ela que era necessário perdoar. Perdoar a si por acreditar que não era boa o suficiente para ser mãe, ou que não era boa para ter mais um desejo realizado. Perdoar a Deus por ter permitido a morte daquela criança. Perdoar sei lá quem que desejou mal para ela durante a gestação, e depois que fizesse esta limpeza, que ela aí se abrisse de fato ao novo. E olha que interessante, gente, foi só ter essa conversa que era precisava limpar tudo isso. Ela engravidou naquela mesma noite. Vocês acreditam? Estava há 4 anos tentando engravidar. Então teve todo aquele relaxamento, aquele perdão, que no caso dela foi muito imediato. Como perdoar? Primeiramente, identificar exatamente os pontos de dor e com quem. Ao identificar, você vai tendo esse diálogo interno que faz você entender quais são os pontos de frustração. Eu projetei isso para o meu filho, não deu em nada. Eu projetei que com 40 anos eu estaria assim, eu me sinto um fracasso. Eu projetei que eu ia rezar um rosário todo dia para Deus abrir as portas e parece que só fecha. Então identifique o ponto, o que. Mergulhe um pouquinho aí nessa dor. Depois é bom você listar e aí você vai fazer uma programação. Você vai tirar um dia da semana, 10 minutos, para fazer uma oração de perdão ampla ao outro, a si, a Deus, à natureza, ao passado, aos antepassados, não é? Tire 10 minutos da semana e faça, ou de forma muito espontânea, sempre é um momento íntimo, viu, gente? Não precisa fazer isso em voz alta para o outro escutar, é um momento seu, é um momento da sua intimidade, ok? E é bem interessante que você faça isso semanalmente, não importa o resultado imediato, porque é como você colocar um remédio numa ferida, tem o tempo. Uns cicatrizam mais rápido,
outros mais devagar, mas permaneça nesse exercício de 10 minutos amplo de perdão, já tendo a lista daqueles pontos dolorosos que você precisa cicatrizar, não é? E por que perdoar? Pergunta boa essa, você não acha? Raquel, o outro é que pisou na bola comigo e eu ainda tenho que perdoar essa pessoa. É ou não é interessante essa pergunta? É o outro que errou comigo, por que sou eu que tenho que perdoar? Porque a dor que o outro provocou está dentro de você. E nós percebemos, pela experiência psicológica, com trabalho psicológico, que cada trauma, que cada frustração que é psíquica, gera um tamponamento na luz interior que temos. Então é como se a nossa luz interior, a nossa essência, a nossa força, a nossa bondade ficasse represada pela mágoa, pela culpa, pela revolta. Por que perdoar? Para tirar esse tamponamento e deixar a nossa luz fluir. A imagem é exatamente de uma barreira que retém uma lixaiada danada, e aí você tira essa barreira para que as coisas fluam, para que as coisas tomem o seu curso e de alguma maneira aquele lixo seja ali na frente captado de forma saudável, não fique ali represado. Perdoar por quê? Porque você precisa desobstruir aquilo que está causando retenção. Imagine um cano que está entupido. Essa é a imagem. Perdoar porque a água precisa fluir naquele cano. Perdoar porque a vida tem um fluxo. Perdoar não é porque o outro é bonzinho, eu passo a mão na cabeça dele, ou porque, olha como eu sou boazinha. Não é nada disso. Pessoas boas merecem perdão, pessoas que estão praticando maldade merecem perdão. Perdoar porque é o ciclo da vida. Perdoar porque a coisa precisa fluir. E isso vai trazer saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde relacional. Perdoar passa por uma série de mudanças nossas. Não adianta a gente ficar praguejando o outro na nossa cabeça o dia inteiro e à noite vou fazer uma oração de perdão por ele. Não. Você está dando 2 comandos, tá? Um comando mental de fulano não presta, não devia ter feito isso, e depois à noite você vai dar um comando espiritual de perdão. Aí vai fazer um desentupimento meia boca. Tá entendendo o que eu tô falando, gente? Vocês precisam estar ordenando tudo para esse perdão. Ó, então já que eu coloquei aqui que eu preciso perdoar, então eu vou tentar não pensar mal desta pessoa, eu vou fazer já uma limpeza imediata ao longo do dia, quando eu ficar sabendo dessa pessoa que ela fez algo que de fato eu não concordo. Olha só, gente, quando a gente está com dor com alguém, a gente precisa ter a necessidade de ficar falando daquela pessoa, nem que seja na própria mente. E a gente pensa na pessoa. Imagina aquele rompimento de noivado, de namoro, de casamento. Você pensa no outro. E você pensa, e aquilo vai remoendo, e aquilo vai remoendo, e isso tem o seu papel, né? O perdão, ele tem fases. Tem a fase da raiva, de você ficar remoendo. Tem a fase da negativa. Nossa, meu Deus, não, mas o fulano é um nada. Não sei o quê, não sei por que eu tô desse jeito. É a negativa. O fulano pode... Claro que o fulano é alguma coisa importante, senão ele não tinha te machucado tanto. Não é verdade? A gente se machuca com pessoas que são muito importantes para nós. A gente se machuca conosco, que também somos importantes para nós. A gente se machuca com Deus, que é extremamente importante conosco, para nós, não é? A negativa, a raiva, o abatimento, né? Que é aquela fase assim, quase que depressiva. Ah, não adianta, tudo que eu faço não dá em nada. É uma fase de abatimento, mas você está ali com foco no perdão. Depois vem a fase da barganha. Ah, eu só perdoo se. Eu só perdoo você mesma, Raquel, se você começar amanhã uma dieta radical. Ó, eu só perdoo o meu pai se ele colocar um dinheiro na minha conta. Isso é barganha, isso não é deixar o fluxo ir.
né? Você tira um lixo, mas você agarra em outra coisa que pode se tornar um lixo. E depois, finalmente, depois de passar a fase da negação, a fase da raiva, a fase do abatimento, da barganha, aí vem de fato o fluir. Olha, eu perdoo porque eu quero que a minha luz ilumine o mundo. Eu perdoo porque eu me dou o direito de começar de novo. Eu perdoo o outro porque ele não é perfeito. Eu perdoo porque foi esse o ensinamento divino e faz parte do ensinamento cristão o amor, e uma das expressões dele é o perdão. E o que é o perdão? É o religamento de algo que estava desligado. Você não precisa conviver de novo com a pessoa, se caso seja uma pessoa, mas você precisa pensar nela, pensar que não tem mais nenhuma retenção dentro de você. Uma delícia, uma libertação total. Excelente semana, lembrando que a realização é agora, na segunda, na sexta, na quarta, em todos os momentos. Beijinho, queridos.